Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de extensão em cálculos trabalhistas. O meu nome é Ana Paula, eu sou estudante do curso de Ciências Contábeis, estou no 8º semestre do curso e trabalho há 20 anos na área de perícia e cálculos trabalhistas. Também sou formada em Direito há 13 anos. Hoje vamos tratar de 3 verbas muito comuns nas demandas judiciais e que exigem atenção especial. Vamos falar sobre o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade e o adicional noturno. Vamos falar também sobre a base de cálculo, a forma de apuração e os principais cuidados no momento da elaboração dos cálculos. Vou compartilhar com vocês o nosso slide dessa aula. Está carregando aqui. Na aula passada, então, só relembrando rapidamente, a gente falou sobre verbas rescisórias, horas extras e horas intervalares. Hoje nós vamos falar sobre outras verbas que também são muito comuns nos cálculos trabalhistas. Então, esse é o nosso curso de atualização e aprimoramento profissional em ciências contábeis, um projeto de extensão acadêmica, como eu mencionei anteriormente. Essa é a aula 3 e nós vamos tratar de cálculos trabalhistas, as principais verbas, como adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e adicional noturno. O adicional de insalubridade, ele está previsto nos artigos 189 a 192 da CLT. E ele é devido ao trabalhador que é exposto a agentes nocivos acima dos limites de tolerância definidos pelas normas do Ministério do Trabalho. A legislação estabelece 3 graus de insalubridade: mínimo, 10%, médio, 20% e grau máximo, 40%. No cálculo judicial, a base de cálculo do adicional de insalubridade normalmente segue a súmula 228 do TST, que indica o salário base do empregado como base de cálculo dessa verba. No entanto, por determinação do STF, enquanto não houver lei específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade permanece sendo o salário mínimo. Assim, em cálculos trabalhistas, seguimos a regra determinada no título executivo, ou seja, se ele determinar o salário base como base de cálculo da verba, aplicamos o salário base. Se ele for omisso, aplicamos o salário mínimo. Para encontrar o valor mensal do adicional de insalubridade, aplicamos o percentual correspondente sobre a base de cálculo. Então, por exemplo, se o juiz deferiu 10%, o adicional de insalubridade em grau mínimo, que é 10%, e definiu o salário mínimo como a base de cálculo, a gente vai aplicar 10% sobre o salário mínimo vigente à época própria. Em casos de períodos fracionados, fazemos a proporcionalidade pelos dias trabalhados. Em geral, o adicional de insalubridade integra a remuneração e repercute em férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS mais 40, multa fundiária, né? Salvo a expressa exclusão no título. Aqui eu vou voltar um pouquinho para eu falar um detalhe importante. O adicional de insalubridade e o de periculosidade, eles não repercutem no repouso semanal remunerado. Por quê? Porque eles já são pagos de forma mensal, então já está englobado no pagamento o repouso. Por isso que não há repercussão deles nessa verba. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade está previsto no artigo 193 da CLT. Ele é devido ao empregado que exerce atividades com risco acentuado, como inflamáveis, explosivos e energia elétrica. O percentual da periculosidade ele é fixo, 30%. Não tem variação como a insalubridade. A base de cálculo do adicional de periculosidade é o salário básico, sem adicionais, conforme a súmula 191 do TST. Todavia, existem situações específicas, como atividades com motocicleta, nos quais aplica-se a periculosidade conforme regulamentação própria. Em cálculos judiciais, seguimos exatamente o que está escrito no título. Como a gente já viu nas aulas anteriores, a gente deve observar integralmente e estritamente as decisões. O adicional de periculosidade também integra a remuneração e repercute em férias com 1/3, 13º salário, aviso prévio e o FGTS.
Vamos falar um pouquinho agora sobre o adicional noturno. O adicional noturno ele está previsto nos artigos 73 e seguintes da CLT. No trabalho urbano, o percentual mínimo no adicional noturno é de 20% sobre a hora noturna, que é o período trabalhado entre 22 e 5 da manhã. Por que eu falei percentual mínimo? Porque pode haver disposição normativa convencionando um percentual maior. Esse adicional de 20% é o adicional legal. A hora noturna ela é reduzida, o que implica dizer que 52 minutos e 30 segundos equivalem a 1 hora. Isso influencia diretamente a quantidade de horas a serem remuneradas. Num próximo slide eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso de forma prática. A base de cálculo do adicional noturno é o valor da hora normal acrescido do percentual noturno. As horas trabalhadas após as 5 da manhã, que são continuidade do período noturno trabalhado, também devem ser pagas com adicional noturno, conforme a súmula 60 do TST. É o que a gente conhece por prorrogação da hora noturna. O adicional noturno costuma repercutir em férias mais um terço, 13º salário, aviso prévio, repouso semanal remunerado e fundo de garantia. Aqui eu trago um exemplo de cálculo do adicional noturno. Consideramos um salário base de R$ 2.000 e um horário de trabalho das 22 às 5 da manhã com 1 hora de intervalo. Nessa jornada, do nosso exemplo, o empregado trabalhou 7 horas noturnas, integralmente noturnas. Se a gente aplicar a redução da hora ficta noturna, a gente vai ter que, efetivamente, ele trabalhou 8 horas. Como assim? Vamos pegar as 7 horas trabalhadas em jornada noturna, das 22 às 5, vamos dividir pelo redutor de 52,5, 52 minutos e 30 segundos, e vamos multiplicar por 60. Aí chegamos no valor de 8 horas. Então, 8 horas é a quantidade de horas que esse empregado, no exemplo, trabalhou em jornada noturna, considerando-se a hora noturna reduzida. Mas qual é o valor do adicional? Bom, o valor do adicional noturno a gente pega o salário base de R$ 2.000, divide pela carga horária mensal, no nosso exemplo é 220, vamos multiplicar por 1,2, considerando que o adicional noturno é de 20%, então o adicional noturno para este exemplo é de 10,91. Qual é o valor que ele vai receber, então, naquele mês de adicional noturno? Ele vai receber 10,91 vezes as 8 horas trabalhadas, dá 87,27 a título de adicional noturno. Bom, essa nossa aula é bem curta porque as parcelas são mais simples do que as da aula anterior, então por isso a gente já está se encaminhando para o encerramento. Hoje vimos os principais aspectos sobre insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Vimos base de cálculo, fundamentos legais, percentuais e reflexos. Esses conhecimentos são essenciais para a correta elaboração de cálculos trabalhistas e para evitar erros comuns. Na próxima aula, a gente vai aprender a utilizar o PJ e Calc na prática. Vamos colocar tudo isso que a gente já viu até aqui em prática no sistema oficial do Tribunal Regional do Trabalho e de todas as regiões. Nós vamos montar juntos uma planilha completa, cadastrar rubricas, importar dados e gerar resultados. Não percam que a nossa próxima aula vai ser a última aula e ela vai estar muito, muito, muito boa. Muito obrigada e até a próxima!